professor! Estamos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 3, quarto trimestre do ano de 2025, o último trimestre do ano. O tema do nosso trimestre é Eu Amo a Casa de Deus. Estamos aqui com a nossa lição. E o título da nossa lição é Na Casa de Deus, eu aprendo a adorar. A adoração está ligada ao nosso papel de glorificar ao Senhor, louvando o seu nome com tudo o que temos, fazemos e sentimos. A nossa adoração não se resume a um momento ou um lugar. O que o Senhor quer de nós é uma vida de adoração. Glórias a Deus, que nossas ações, pensamentos, planos e decisões de vida sejam um verdadeiro altar de adoração a Deus. Podemos adorar por meio de louvores, da oração, da busca pelo conhecimento da palavra. Podemos adorar também através das nossas ofertas, de nossa ajuda ao próximo e de muitas outras formas. Então, há várias maneiras, há várias formas de adorarmos a Deus. Que nossos alunos aprendam hoje que a adoração é essencial em nosso relacionamento com Deus. A igreja é um lugar de adoração, um lugar onde juntos, de uma forma coletiva, rendemos um culto racional ao nosso Deus. Glórias a Deus. Agora nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por mais esta oportunidade, pela vida de cada professor, de cada aluno, pela vida de cada inscrito aqui no canal, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. Pedimos uma bênção especial para essa lição, que o Senhor venha falar conosco, que cada aluno saia aprendendo mais um pouco da Tua Palavra e, acima de tudo, praticando aquilo que tem aprendido nas EBDs. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A dinâmica de cada professor para fazer acontecer a aula são diferentes. Cada professor tem um jeito de projetar a sua aula, de fazê-la acontecer. Mais abaixo segue algumas dicas que ajudarão bastante cada professor. Inicie a aula com uma oração coletiva. Prepare um momento especial de adoração com seus alunos. Nada melhor para ensiná-los o que é a verdadeira adoração. Coloque um louvor que todos conheçam, peça que eles fechem os seus olhos e digam palavras simples, mas palavras sinceras, diante de Deus. Como, por exemplo, Senhor, eu te amo e agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Já em suas carteiras ou, quem sabe, em círculo, que muitos professores gostam de fazer um círculo, sentar no chão. Então, peça aos primários para que explique com as suas próprias palavras como podemos adorar ao Senhor. Se for possível, leve figuras de diferentes povos, em diferentes locais do mundo, com suas diferentes culturas, mas em adoração ao Senhor. Também leve exemplos que não envolvam apenas música, como ler a Bíblia, evangelizar, ajudar o próximo. Você pode utilizar visuais antigos. Então a X aí é cheia de recursos visuais, de historinhas que a gente conta em cursos que a gente é convidado. Então, leve esses recursos e explique, dando exemplos de formas de adoração. Podemos adorar a Deus tocando, cantando, dançando, ofertando e, por fim, ressalte que a igreja é um lugar muito especial no qual aprendemos e botamos em prática tudo o que aprendemos. Glórias a Deus. O objetivo da aula, que os alunos saibam que a igreja é um lugar de adoração. E aqui o professor deve explicar que adorar significa expressar o amor, respeito e dedicação a Deus através de cânticos, oração e através da obediência à sua palavra.
e não apenas ir a um local físico. É importante ensinar que essa adoração pode ocorrer em diversos ambientes, incluindo a igreja, que é vista como um local preparado para que o povo se reúna e louve ao Senhor. E é onde o Espírito Santo habita para instruir os fiéis. Então é importantíssimo você levar essa explicação para os seus primários. O ponto central: adorar significa cultuar e servir ao Senhor. Sim, adorar o Senhor envolve não apenas reverência e louvor, mas também uma entrega ativa e obediente de sua vida, que se manifesta no serviço com seus dons, talentos, tempo e recursos. A adoração é um ato contínuo que transcende momentos específicos de oração ou cântico, incorporando-se nas escolhas diárias, nas atitudes e na forma como se serve ao próximo, refletindo o amor e a fidelidade a Deus. E podemos aqui pontuar a adoração como serviço, uma resposta prática. Adorar a Deus no contexto bíblico é uma resposta ativa e obediente ao seu chamado, não se limitando às palavras, mas sendo demonstrada em ações. Diferentes formas de servir. Servir com excelência e amor, tanto em atividade da igreja, quanto na vida diária. É uma forma de adorar a Deus, pois reflete o amor e a fidelidade ao Senhor. O serviço a outros é adoração. Servir a outras pessoas, segundo a palavra de Deus, é considerado um ato de adoração a Ele. A adoração como estilo de vida, não apenas um evento. A verdadeira adoração é um estilo de vida contínuo que se estende por todos os dias da semana e todas as áreas da vida. Não apenas um evento. Conhecer para responder. O conhecimento de Deus leva a uma resposta de adoração e obediência, resultando em um andar que reflete a Ele em todas as suas escolhas, pensamentos e ações. Coração e mente. A adoração envolve dedicar amor, reverência e devoção a Deus, o que fortalece a fidelidade e o conhecimento dele e se manifesta em culto racional, que é a entrega de vida a ele, como lemos em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 ao 2. Então, nessa referência, vai estar falando sobre o nosso culto racional. Agora nós vamos para o nosso Memória em Ação. Diz assim: entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Você vai encontrar essa referência no Salmo 100, no verso 4. Como eu sempre faço, gosto de trazer uma tradução diferente da revista. Ao meio da revista atualizada declara: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Você pode estar levando para as crianças que ele nos ensina que devemos entrar na presença de Deus com gratidão e louvor, reconhecendo sua bondade, fidelidade, e não apenas por um sentimento, mas como um estilo de vida que se manifesta em ações de graças e bendizendo seu nome e partilhando o amor. Entrando em gratidão e louvor. Gratidão nas portas. O salmista convida a entrar no templo, representando a presença de Deus, com ações de graças. Sim, quando nós entramos no templo com ações de graças, nós estamos demonstrando o nosso reconhecimento por tudo o que Deus fez e por tudo o que Ele faz. Depois o salmista ainda diz: louvor nos átrios.
Dentro dos átrios ou pátio, o convite é para continuar o louvor e bendizer o nome de Deus, unindo-se em um ato de gratidão e adoração. Por que ser grato? De repente alguma criança pode te perguntar, ou você pode fazer essa pergunta para o seu aluno. Por que precisamos ser gratos a Deus? Por fidelidade e bondade. A gratidão vem por causa da fidelidade de Deus, sua bondade e misericórdia para com seus filhos em todas as gerações. Deus digno de louvor. Deus é digno de receber todas as coisas, pois Ele nos redimiu, nos comprou com seu sangue e nos chamou à comunhão. Então, gratidão como estilo de vida, não apenas um sentimento. Ser grato não deve ser apenas um sentimento momentâneo, que às vezes a pessoa agradece ali naquele momento, ou talvez nem lembre de agradecer, mas deve ser uma característica da vida cristã expressa através de palavras, ações, tempo e talentos. E por fim, esse salmo também é um convite à solidariedade. A gratidão se torna ação e se expande, convidando ao amor, a partilhar e a solidariedade com o próximo. Isso gerando esperança e construindo pontes de comunhão. Então é muito importante sermos gratos a Deus, porque isso constrói pontes de comunhão. Quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos em adoração a Deus. E somos gratos a Deus, e demonstrando essa fidelidade, nós temos comunhão uns com os outros. Para facilitar a memorização do versículo, nós vamos brincar de imagem e ação. Você pode deixar algumas lacunas não preenchidas a serem interpretadas ou desenhadas. Mostre-as e leia direto da Bíblia o versículo em seus ouvidos, pedindo que façam uma interpretação das palavras. E faltam cada qual para o seu respectivo grupo acertar. Eles podem desenhar e ou interpretar. Tipo mímica, só não podem falar. Permita que seja um momento alegre e descontraído para a classe. As crianças terão que descobrir as palavras que faltam no versículo. Em seguida, peço-os que declamem em voz alta todos juntos o versículo completo algumas vezes. Então, essa é uma sugestão da lição para você, professor, fazer na sua classe, como forma de você colocar os seus alunos para memorizar aquele versículo, para gravar ele na mente, no coração. Por fim, questione: como podemos louvar ao Senhor? Será que só adoramos a Deus quando cantamos na igreja? Refletir e falar sobre o assunto, compreendendo o significado do versículo, auxilia na memorização do trecho. Então, está aqui uma dinâmica para você realizar na sua classe e ajudar os alunos a memorizar o versículo. O hino que nós vamos cantar aqui hoje, ou que eu trago como sugestão para você cantar com a sua classe, é Louvarei, de Cristina Mello. Vamos cantar? Louvarei ao meu Jesus batendo as mãos. 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 Louvarei batendo as mãos. Louvarei ao meu Jesus batendo os pés. 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 Louvarei batendo as mãos, batendo os pés. Louvarei ao meu Jesus tocando flauta, fio. Louvarei ao meu Jesus tocando flauta. Louvarei ao meu Jesus tocando flauta. Louvarei ao meu Jesus tocando flauta. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés.
tocando flauta. Louvarei ao meu Jesus dando risada, ha, ha, ha. Louvarei ao meu Jesus dando risadas. Louvarei ao meu Jesus dando risada, ha, ha, ha. Louvarei ao meu Jesus dando risadas. Louvarei, batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada, ha, ha, ha. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus com a mão no chão. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. O hino, irmãos, vão se repetindo, queridos professores. Vai falando, louvarei ao Jesus, batendo as mãos, batendo o pé, dando risadas, tocando flauta, com a mão no chão, erguendo as mãos. Então esse hino, ele nos ensina a como louvar ao nosso Senhor. Como eu disse aqui no início, que existem várias formas de você louvar o Senhor. Então, se você não conhece esse louvor, aprenda, leve ele para a sua classe, cante com seus alunos. E agora nós vamos para o nosso projeto missionário. Mas antes de entrarmos no projeto missionário, eu gostaria de dizer boas-vindas a você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, nos acompanhando, descobriu o canal agora. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. E gostaria de pedir você que se inscreva no canal, que comente como estão sendo as minhas aulas, o que vocês estão achando, estão gostando ou não. Não deixe de comente e curtir. Quando você curte, você mostra para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. Comente também aqui. Não deixe de compartilhar, que é muito importante. Quando você compartilha o meu vídeo, você está evangelizando, porque você está compartilhando a palavra de Deus. E, por último, não menos importante, não deixe de ativar o sininho das notificações, porque quando você ativa o sininho das notificações, toda pré-aula que eu postar aqui, vai chegar notificação aí no seu celular, no YouTube, ou do YouTube, avisando que já tem um vídeo novo no canal, e aí você corre lá para assistir, não deixa de compartilhar e de se inteirar dos assuntos da nossa Escola Bíblica Dominical, que está maravilhosa esse trimestre falando sobre amar a casa de Deus. E nós precisamos amar a casa do nosso Deus. Glórias a Deus. No nosso projeto ID, como eu disse, você que está chegando agora, deve ter percebido que nós temos uma missão toda semana aqui, que a própria revista nos indica um país para que nós venhamos orar por ele. E o país dessa semana, a nossa missão dessa semana é orar pelo país da França. A lição também sugere um dos monumentos mais importantes nesse país. Então, antes de orar, eu sempre trago aqui um comentário sobre o país, falo da lição, trago um resuminho mesmo, falando principalmente sobre qual a religião predominante nesse país, se é proibido ou não, se há perseguição religiosa. Então é importante você, professor, que tem nos seguido aqui no canal, não deixar de compartilhar esse resumo que eu trago aqui, porque além dos alunos estarem orando por este país, eles vão conhecer também um pouco sobre a história do país. Então vamos ao resumo? A França é um país localizado na Europa Ocidental, fazendo fronteira com países como a Bélgica, a Alemanha, Suíça, Itália e Espanha. A sua capital é Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo. O idioma oficial é o francês. A bandeira da França possui 3 faixas verticais nas cores azul, branca e vermelha, representando liberdade, igualdade e fraternidade. Os ideais da Revolução Francesa. Então, as cores representam tudo isso. Um dos símbolos mais conhecidos do país é a Torre Eiffel, localizada em Paris, construída em 1889. Ela foi criada para a Exposição Universal e se tornou um símbolo mundial da França, representando arte, cultura e engenharia. Além de ser um importante ponto turístico,
A Torre Eiffel também é um marco do orgulho nacional francês. Então, como eu sempre digo aqui nos meus resumos que eu trago sobre os países, todo monumento que é sugerido pela lição, ele tem uma representação simbólica, uma importância simbólica ali naquele país. E qual a religião predominante na França? É o cristianismo, especialmente o catolicismo. Embora exista uma grande diversidade religiosa e muitas pessoas se declaram sem religião. O país valoriza muito a laicidade, ou seja, a separação entre Estado e religião. Lá é proibido falar de Jesus? Não, não é proibido falar de Jesus na França. Mas a sociedade é bastante secular, o que significa que o cristianismo não é tão praticado quanto antes. Existem igrejas evangélicas e missionárias, mas muitos cristãos enfrentam indiferença, espiritual e resistência à fé, especialmente em ambientes públicos e acadêmicos. Então, eu sempre digo que às vezes o país tem as suas leis que dá liberdade para as pessoas professar a sua fé, só que ainda, mesmo com toda a liberdade, existem algumas resistências. Quais são os pedidos de oração por este país? Ore para que o Espírito Santo reacenda o amor por Jesus no coração do povo francês e para que o Evangelho alcance jovens e famílias em todas as cidades. E o segundo pedido, eu sempre trago dois: ore por força e sabedoria aos missionários e igrejas cristãs, para que continuem firmes, anunciando a salvação em Cristo Jesus, mesmo diante da frieza espiritual e dos desafios culturais. Glórias a Deus. Então agora é hora da nossa história. A história de hoje se encontra registrada em dois livros, a saber, Salmos, de número 100, versículo 4, e no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 ao 24. A dica para você, professor, é que leia todas as referências se houver tempo hábil. Se não, faça um breve comentário sobre o que diz cada referência, sobre o que relata cada texto sugerido aqui pela lição. Então vamos lá. A primeira referência é o versículo do nosso Memória em Ação, que a propósito já foi bem explicado no início da nossa pré-aula. Mas vamos ler mais uma vez. Esse versículo diz assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Glórias a Deus. Salmo 100, verso 4. A segunda referência se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 19 ao 24. Narra o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana no poço, onde ela reconhece que ele é profeta. E Jesus explica que a verdadeira adoração a Deus não está ligada a um lugar físico, como é o diálogo dele ali, como o Monte Gerizim ou Jerusalém, que é o que eles acreditavam. Mas sim, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, pois Deus, que é espírito, procura adoradores com essa qualidade. Glórias a Deus. Então Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Vamos à história completa? Na figura 3.1, agora que já louvamos a Deus, nós vamos conhecer mais sobre a importância da adoração. Vocês querem conhecer? Os louvores, a adoração, estão presentes em toda a Bíblia, em muitos momentos, tanto de dificuldades quanto de celebração. O povo de Deus expressava o seu louvor e clamor por meio de canções. E aí você pode perguntar, você sabia que a maioria dos salmos, por exemplo, era cantado?
Sim, muitos salmos eram canções, hinos de louvor ao nosso Deus. Nós vemos na figura 3.1 que os salmistas adoravam utilizando diferentes instrumentos, tais como saltério, alaúde, harpa, adufe, tamborim, citara, flauta, símbolo, trombeta, chofar, lira. Imagine, centenas de pessoas do povo de Deus tocando e cantando juntas ao Senhor. Não deve ser lindo, maravilhoso, um coral expressando a sua gratidão, a sua adoração ao nosso Deus? Quanta alegria através das suas músicas eles diziam como eram gratos por tudo o que o Senhor tinha feito e como confiavam em Deus, principalmente nas horas mais difíceis. Você pode observar essa cena na figura 3.2. Cada lugar e região possui uma forma de adorar a Deus. Isso porque cada povo tem o seu costume e usa a sua própria cultura, estilo e instrumentos musicais para expressarem o seu amor ao nosso Senhor. Glórias a Deus. De acordo com a figura, vocês viram cristãos de lugares, roupas e costumes diferentes dos nossos adorando a Deus. Pois é, no Japão adoram de uma maneira, na Índia adoram de outra, na África do Sul de outra e assim por diante. Então a gente não pode criticar, por exemplo, na África, que eles adoram a Deus dançando, eles têm a sua forma de adoração. Mas o importante é que toda a criação louve e adore ao Deus Criador. Então, não importa da maneira, a forma, o importante é que nós venhamos prestar nossa adoração. Nós vemos na figura 3.3 que assim como o povo de Israel no passado, hoje nós também nos reunimos para adorar ao Senhor em unidade. Vocês sabem em qual local os cristãos fazem isso? Pode perguntar para o seu aluno, esperar ele responder. E depois sim, a igreja é um lugar especial de adoração. Porque nela fazemos isso em comunhão, adoramos todos juntos ao nosso Pai, alegrando assim o seu coração. Em nossa igreja, o culto é formado por orações, louvores e o momento da oferta. E principalmente o momento da palavra de Deus. Tudo em comunhão com os nossos irmãos. Isso mesmo, adoração significa bem mais do que cantar louvores a Deus. Às vezes o povo acha, vamos adorar o Senhor, aí coloca um louvor. Mas vai muito mais além disso. Você sabia? Você pode perguntar aí na sua classe. Podemos adorar o Senhor através dos nossos louvores, mas também por meio das nossas orações, da leitura da palavra, de ações de bondade para com o nosso próximo e de todas as demais atitudes e pensamentos nossos. Então é importante que você dizer para os alunos que às vezes eles acham que é só cantar ali, mas quando você serve alguém, você está demonstrando sua adoração a Deus. Por quê? Porque Deus nos mandou amar o nosso próximo, que ele veio para servir, nós teremos que imitá-lo. E sempre que fazemos algo que agrada a Deus, nós estamos o adorando. Portanto, podemos e devemos adorá-lo. E devemos adorá-lo em casa, na escola, na igreja, em um passeio, no shopping, em todo lugar. Não importa o lugar que você esteja, você precisa de adorar o Senhor. Mas tem uma coisa, se não fizermos isso com sinceridade, de nada adianta, pois o Senhor vê o nosso coração. Nós vemos na figura 3.4 Jesus dialogando com uma mulher. E vocês podem aproveitar para dizer aqui que Jesus estava quebrando o protocolo e desfazendo aquela inimizade que existia. Antigamente existia uma disputa entre judeus e samaritanos. Eles discutiam até mesmo sobre qual era o lugar correto de adorar o Senhor. Então, quando Jesus aproxima daquela mulher ali,
ele começa quebrando esse protocolo. Mas Jesus, o Filho de Deus, não seguia essa inimizade. Pelo contrário, ele nos ensinou a agirmos com amor e bondade para com todos e até mesmo para com os que nos fizerem mal. É difícil, sim, mas nós precisamos praticar esse amor. E quando nós praticamos ele de verdade, o nosso coração se abre. Não é verdade? Em sua própria jornada, Jesus nos deu exemplo mostrando como deve ser o coração e as atitudes de um verdadeiro adorador. Certa vez, ao encontrar uma mulher samaritana num poço, retirando água, Jesus falou com ela muitas coisas a fim de que ela também pudesse receber a sua salvação. Em certo momento, esta mulher disse: os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E aí é que Jesus quebra aquele protocolo, porque ele explicou algo muito especial que serve para cada um de nós no tempo de hoje. Já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura como seus adoradores. Então veja aqui que Jesus já quebra aquele protocolo ali, já constrange aquela mulher dizendo: não, já passou esse tempo. Chegado o tempo agora que Deus procura os verdadeiros adoradores. O que isso significa? Que Deus é além do lugar exterior. Ele olha para o nosso interior, se está sendo sincero, dizendo e vivendo de acordo com a verdade que é a sua palavra. Somente assim o louvor e a adoração alegram o coração de Deus e são recebidos por Ele. E eu me lembrei aqui da oferta de Caim e Abel. Quando eles vão ali apresentar a sua oferta, Deus rejeita de um e aceita de outro. Por quê? Porque ele via o coração daqueles ofertantes. Ou seja, antes de Deus receber o seu sacrifício, a sua oferta, ele olha o seu coração. Ele vai olhar qual é a intenção da sua adoração, daquilo que você está apresentando aí. Amém? Então que venhamos buscar ser esses verdadeiros adoradores. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado por esta palavra, por essa lição maravilhosa. Que nós venhamos aprender a ser verdadeiros adoradores, que o Senhor possa encontrar em nós o verdadeiro adorador que o Senhor procura em nome de Jesus. Amém. No quadro A Arte de Ensinar, nós produziremos hoje chocalhos para fazermos um momento de louvor a Deus. Leve pequenas garrafinhas ou latinhas com feijões ou milho em seu interior. Pode ser feijão, milho, ou então qualquer semente, igual a semente de girassol, que também é grande. Leve cola, pedaços de papéis coloridos, fitas e peça que as crianças ornamentem seus chocalhos. Você pode estar combinando aí no grupo das crianças aí, cada um levar a sua garrafinha. Em seguida, louve com alegria todos juntos, usando os chocalhos feitos pelas crianças. É muito bom usar essa didática e essa dinâmica para que eles participem. As crianças poderão levar seus chocalhos para casa como uma lembrança da aula. Então vai ser muito interessante você confeccionar com elas seus instrumentos aí para adorar o Senhor. Nessa faixa etária de idade, os alunos são muito visuais. Então, na fase operatória completa, em construção do pensamento abstrato, elas têm, né, elas são visuais, elas gostam desse estilo de aula. E você pode mostrar-lhes figuras, exemplos concretos e proporcionar-lhes diferentes sensações visuais, auditivas e sensoriais. Para compreender melhor a mensagem a ser transmitida, além de produzir uma aprendizagem significativa, que será mais facilmente guardada em suas memórias. Então essa aula vai ser interessante porque você pode marcar a vida delas, falando: o dia que nós aprendemos sobre adoração, nós confeccionamos um instrumento para a gente adorar o Senhor.
A utilização de recursos, quando realizado de forma planejada e organizada, atrelada aos objetivos da aula, auxilia na apreensão do conteúdo de uma forma mais abrangente. Então, quando a gente leva algo lúdico, uma imagem, figuras, coisas sonoras, a gente acaba fazendo com que eles assimilem melhor aquilo que nós estamos ensinando. Agora nós vamos para a correção das nossas atividades. Exercício de número 1. Os instrumentos musicais usados pelos salmistas em louvor ao Senhor. Pífano, harpa, trombeta, tamborim. Aqui você vai enumerá-los. Então vai ficar 2, 1, 3, 4. Essa vai ser a ordem da correção dos exercícios. Número 2. Encontre no quadro abaixo a palavra que completa o versículo corretamente. Aqui está o quadro. Você pode aguardar os alunos encontrar essas palavras e depois você pode corrigir juntamente com eles. E o versículo completo vai ficar: entre pelos portões do templo, templo é a palavra que eles vão encontrar, com ações de graças entre os seus pátios, com louvor, a segunda palavra que eles encontrarão no quadro. Salmo 100, verso 4. E a última exercício, ligue corretamente as formas de adoração abaixo. As cenas estão aqui, você vai aguardar os alunos ligar cada ação em sua respectiva cena e pronto, o exercício está corrigido. Então eu vou deixar aqui a resposta: conversar com Deus, cantar louvores a Deus, ajudar ao próximo e ler a Bíblia. Glórias a Deus. Reúna todos os alunos em roda, agradeça a presença da turma na aula de hoje, apresente o título da lição da próxima aula, avisando que será uma aula maravilhosa, cheia de boa surpresa, e após, peça para que uma das crianças realize uma oração. Eu sempre gosto de trabalhar com voluntários. É uma forma de você incentivá-los também a criar o hábito de orar, tanto no início da aula quanto no final. E no mais, eu deixo um beijo no seu coração, um forte abraço. Peço que você continue aí conectado no canal Resumindo a EBD. Não deixe de se inscrever, de compartilhar com outros professores, com alunos e de curtir. E de ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você vai ser notificado quando a pré-aula estiver no ar. Então, tchau, tchau. Eu te espero na lição de número 4.